Vamos começar o nosso estudo. Vamos orar para a gente começar, então? Vamos orar. Senhor, nós pedimos a Tua direção para o estudo da Tua Palavra, para aquilo que o Teu Espírito vai nos falar, nos ensinar essa tarde, que Ele mesmo prepare os nossos corações e que Tu realize, Senhor, em cada um de nós a Tua vontade essa tarde, que Tu nos ensine aquilo que precisamos aprender para termos uma vida cristã mais de acordo com a Tua vontade, com aquilo que Tu queres. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Bom, essa semana nós vamos estudar sobre o irmão mais velho do filho pródigo, né? Nós falamos semana passada. A leitura está em Lucas 15. Lucas 15 é o Achados e Perdidos da Bíblia, né? Você já leu Lucas 15. Lucas 15 fala de algumas coisas que foram perdidas e que foram achadas. E a gente vai estudar um pouquinho hoje sobre isso. Mas para a gente entender sobre o irmão mais velho, sobre a moedinha que foi perdida, sobre a ovelha que foi perdida e as 99 foram deixadas, nós temos que entender o contexto do por que Jesus ele conta essa parábola. E no começo de Lucas 15, se você leu todo o capítulo, você vê que começa com uma discussão entre Jesus e os publicanos, os fariseus. Os fariseus e os publicanos ficam escandalizados porque Jesus ele come com os pecadores. Porque ele senta lá e come com os pecadores. Na cultura oriental, sentar à mesa com alguém era uma coisa que muito importante, uma coisa que repartir o pão era considerado como uma inclusão, uma aliança entre duas pessoas. Então, essa importância que eles davam a sentar à mesa. A gente lembra lá em Abraão, quando chega lá os anjos, a primeira coisa que ele fala é, olha, vai lá e prepara lá alguma coisa, uns pães. A importância de receber bem e de, quando você sentava à mesa com alguém, quando você senta à mesa com alguém, é como se você estivesse incluindo aquela pessoa no teu rol de relacionamento, estivesse estreitando amizades. E para os fariseus foi uma coisa estranha, ver Jesus sentando com os pecadores. Então, como é que Jesus ele pode ter um relacionamento íntimo com os pecadores? E os publicanos dizem, pô, este homem recebe pecadores e come com eles. Como é que pode isso? E aí Jesus conta então, as três parábolas, né? A partir dessa murmuração dos fariseus e dos escribas. Eu, antes de entrar no texto, né, que a gente vai estudar hoje, eu queria que a gente entendesse um pouquinho sobre esse problema de Jesus com os fariseus, de Jesus com os religiosos da época, né? Aí tem um quadro. Então, qual o problema de Jesus com os fariseus, de Jesus com os religiosos? O primeiro problema em relação à religião. Se a religião era algo natural, o que é algo natural? Algo que não tem espaço para o sobrenatural. Tá? É o natural contra o sobrenatural. Ou seja, pode existir anjos, pode existir demônios, pode existir ressurreição, pode existir... Todo esse sobrenatural, alguns dos religiosos da época achavam que podia existir, como os fariseus, e os saduceus diziam que não existia. Não existiam anjos, não existiam demônios. A religião era algo que apenas a pessoa tinha um relacionamento mais próximo com Deus, com uma divindade, mas isso não gerava alguma coisa fora do campo natural. Os milagres, nem pensar, né? Essa era a discussão de Jesus com os religiosos daquela época. Outra coisa era em relação à autoridade. E aí todos os religiosos da época davam uma força muito grande para a tradição.
a tradição que eles resolveram, a tradição que eles faziam, que durante o tempo, aquilo que foi sendo colocado dentro da religião, que não estava na palavra, mas foi colocado, né? Na igreja tem que usar chapéu, não tem que usar chapéu, tem que andar no sábado tantos quilômetros, não pode andar mais do que tanto. E essas coisas foram entrando na religião, e a discussão era se qual autoridade? A autoridade é a tradição ou a autoridade é aquilo que Deus determinou que fosse a palavra em si, né? Essa era outra discussão. Em terceiro lugar, em relação à própria Escritura, se ela era um fim ou se era um meio. O que a Bíblia é? A Bíblia é o meio em si mesmo. Às vezes as pessoas passam a adorar aquilo que foi colocado para ser um canal para chegar ao fim. O fim é Deus. O fim é o relacionamento com Deus. A Bíblia ela serve para isso. Mas, às vezes, as religiões da época e até hoje davam um valor maior ao meio do que ao fim. Né? Outra discussão que Jesus tinha. Outra era em questão à salvação. A salvação era por méritos ou era pela misericórdia de Deus? Os fariseus, e a gente vai ver nos textos aqui, acreditavam que era por mérito próprio. O cara tinha que fazer alguma coisa para ser salvo. Né? Jesus vem e diz que não. Né? É pela misericórdia. Outra parte é sobre a moralidade. Essa moralidade, a moralidade é algo exterior, é algo que você só cumpre, ou seja, você não pode fazer isso, e você não faz, ou é algo interior, né? Ou é algo que precisa você ser transformado por dentro. Seu coração precisa ser transformado. Você não faz, não é porque está dito que não é para fazer. Não, você não faz porque você é nova criatura. Você foi gerado de novo. Você tem uma nova consciência. Você tem um novo coração. Você busca em Deus isso. E Deus te transforma. Né? Transforma o teu querer, não só o teu agir, mas o teu querer também. Outra questão era adoração. Adoração só de lábios ou adoração de coração, um relacionamento íntimo com Deus. Essa preocupação de Jesus com a religiosidade da época também. Gerar naquelas pessoas a certeza de que a verdadeira religião, o verdadeiro evangelho, ele gera uma adoração de coração, né? Um buscar a Deus cada vez mais. Em terceiro lugar, responsabilidade, afastar-se ou envolver-se. Isso aí tem a ver com aquela questão do bom samaritano. Lembra da parábola do bom samaritano? A minha religiosidade faz com que eu me envolva com as outras pessoas, até com aquelas que são pecadoras, ou faz com que eu viva a minha religiosidade para mim mesmo? Ou seja, a minha religião, meu relacionamento com Deus, é eu e Deus e acabou. Não tem nada horizontal, é só vertical. Essa era outra questão que era discutida de Jesus com eles. Em último lugar, a ambição. Qual a glória que se buscava? Qual a glória do republicano que chegava lá, do fariseu que chegava lá e dizia: olha, eu não sou assim como esse aqui, né? Eu dou esmola, eu faço isso, eu faço aquilo. Qual a glória? A glória está indo para quem? Né? Quem é o alvo da glória da nossa religiosidade? Essa era a última questão. E para Jesus bater nessas teclas, né? Quando os fariseus começam a dizer que ele estava sentando lá e comendo com os pecadores, ele conta 3 parábolas. A primeira parábola é da ovelha perdida. Ele diz que o pastor, ele pergunta, qual é o pastor que se tiver 100 ovelhas e uma fugir, ele não deixa as 99 e vai lá buscar aquela que se perdeu, né? Qual o pastor? E depois volta e faz festa e se alegra. Jesus está dizendo que Deus ele vai lá buscar aquela ovelhinha lá que está perdida. Mas quem são as 99 que ficam? Você lê o texto.
Quem são as 99 que ficam? O final do texto diz assim, lá de Lucas 15. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. Digo-vos que assim haverá mais júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 que não necessitam de arrependimento. Quem são os 99 que Jesus está falando? Os 99 que Jesus está falando são os fariseus. São aqueles que acham que conseguem chegar ao céu por esforço próprio, sem precisar da graça, sem precisar de buscar misericórdia. A segunda parábola que Jesus usa é da moeda perdida que foi encontrada. Diz que a mulher tinha 10 moedas, 10 dracmas, né? E ela perde uma delas. Cara, para quem tem 10, para que perder uma? Não é pouca coisa, né? Só que a ideia de que, apesar de ser uma moeda só, aquela moeda era importante. Na cultura judaica, era como se ela tivesse perdido a aliança de noivado. Porque o noivo, ele dava 10 dracmas para a noiva como compromisso de matrimônio. E aí já pensou, ela perdeu uma, né? O que Jesus está querendo mostrar é a importância de uma moeda, a importância de um pecador, a importância que tem uma pessoa para ele, né? Aquelas moedas, elas tinham a imagem lá do imperador. Lembra quando Jesus diz lá para o pessoal, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Ele pergunta assim, nessa moeda aí tem mais de quem? Os caras, de César. Então, dá a César o que é de César. Dá a Deus o que é de Deus. O que Jesus estava dizendo é que nós somos a imagem de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, nós temos uma importância tremenda, tremenda para Deus. Enquanto a imagem tinha lá a imagem do imperador, nós temos a imagem de Deus. E para Deus é assim, é tudo ou nada. Tudo ou nada no sentido de que um pecador não tem preço, é infinito. Então, um pecador para Deus vale tanto quanto os outros 99. Porque, eu não sei se você já estudou matemática. Se você já fez engenharia, arquitetura, essas coisas assim, essa matéria assim para o maluco, você aprendeu que infinito mais infinito é igual a infinito. Então, se eu sou infinito e cada um de vocês é infinito para Deus, eu valho tanto quanto vocês todos. Para Deus, uma vida não tem preço. Ele morreu por todos nós, mas ele morreria se fosse só um. Por um só ele também iria lá e morreria. Porque nós valemos muito para Deus. E por isso que aquela moeda lá, ela valia muito também para Deus, né? E Jesus quer mostrar isso lá para ele. E não é a mentalidade que o mundo tem, a mentalidade que a gente tem. Sabe, a gente tem que confessar que a gente não pensa assim. A gente às vezes bate lá no fariseu, mas existe uma expressão que diz assim, bandido bom e bandido morto. E quantas vezes a gente já não pensou isso mesmo? Quantas vezes a gente não achou que tem algumas pessoas que mereciam mesmo ir para o inferno? Diferentemente de Deus. Deus não pensa isso de jeito nenhum. Por pior que seja o pecado, né? Porque o nosso era hediondo também. E ele foi lá na cruz e morreu pela gente. Então a segunda parábola fala sobre essa ovelha aí, né? essa moeda que foi encontrada. E a terceira aí, é que a gente vai se deter, fala sobre um filho perdido que voltou para casa. Repara que é uma proporção, né? É uma proporção. Primeiro era 1 para 100, depois era 1 para 10 e agora é 1 para 2. Né? Antes era 10%, depois passou a ser, era 1%, depois passou a ser 10%, agora
50%, que era 2 filhos e um ficou em casa. E aí, quando o filho volta, você conhece a história, né? Não vou me aprofundar nela. O filho vai embora, vai lá e passa um tempo, diz para o pai, ó, pai, eu quero a minha herança, quero aquilo que é meu, e o pai dá, ele bota no bolso, vai embora e gasta. E passa um tempo lá, daqui a pouco ele está comendo a comida do porco lá, dos porcos lá. Para os judeus, isso era o fim do mundo, né? Porco era animal imundo, é um animal imundo para os judeus. E o filho estava comendo aquela comida ali. E um dia o filho é tocado, né? Como a gente um dia foi pelo Espírito Santo, quando a gente comia comida de porco lá fora. E aí o filho foi tocado, levantou e falou: cara, na casa do meu pai até os empregados comem bem. Irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Recebe-me como um dos teus escravos, dos teus... E aí ele volta para casa e quando o pai vê ele de longe, vai lá, faz festa, manda matar um boi, dá sandália, roupa, anel, faz tudo para aquele garoto, né? E aí o filho mais novo, o filho mais velho, vendo aquela festa toda, se indigna, fica indignado com aquilo tudo, né? E é o que a gente vai ler agora, então, no texto, para a gente poder continuar. E nessas 3 parábolas, todas 3, quem achou faz festa. E todo mundo festeja. A única pessoa que não festeja é o filho mais velho. O filho mais velho é a única pessoa que fica ranzinza, fica chateada porque teve festa. Então diz assim, Lucas 15, eu vou ler a partir do 11, então. A partir do 11 que eu botei, Júlio, vê aí para mim, por favor. Fica melhor, né? Tá. A partir do 11, eu coloquei ali na NVI, porque NVI eu achei mais bonitinho. Diz assim, Jesus continuou, o homem tinha 2 filhos, o mais novo disse a seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e abraçou e o beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçado nos seus pés, tragam um novilho gordo, matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos, porque este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado, e começaram a festejar seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tendo trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci a sua ordem, mas tu nunca deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou teus bens com as prostitutas,
Matas o novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Quais são as diferenças entre os dois irmãos? Qual a diferença que a gente pode encontrar entre o irmão que foi e o irmão que ficou? Será que tem muita diferença entre os dois? Será que os dois são assim tão diferentes? Eu coloquei ali algumas diferenças que a gente pode pensar. Pode passar, Júnior. Não, uma barra na frente. Aí. O mais novo vive como se Deus não existisse. Olha, a gente está considerando que, claro que a parábola aí está dizendo que o pai aí é o próprio Deus, né? O mais novo vive como se Deus não existisse. O mais velho pensa que vive para Deus, mas ao viver na expectativa de que Deus realize seus desejos e ambições, vive para si mesmo. Todos dois vivem como se Deus não existisse. Um vive para si mesmo. Eu quero, né? Tanto é que o mais velho fala: olha, tanto tempo eu trabalho para ti, nunca recebi nada, né? Nunca. A ideia dele não era Deus, a ideia dele era ele. O filho mais novo acha que o pai é um obstáculo às suas realizações. Cara, esse cara não morre. Eu quero a herança. Dá a herança então enquanto vive. Né? A ideia do filho mais novo é essa. Que o pai é um obstáculo. O filho mais velho acha que o pai é um viabilizador das suas realizações. É através do pai, sabe aquela troca, toma lá da cá, é a ideia dele no relacionamento dele com o pai. O filho mais novo desdenha da aprovação do pai. Não está nem aí para se o pai gosta dele ou não gosta, se aprova a atitude dele ou não aprova. O filho mais velho vive obstinadamente buscando a aprovação do pai. Isso não está longe da própria realidade, né, de algumas famílias, de alguns filhos, do relacionamento de alguns filhos com os pais. Sabe, o filho mais velho tem uma obsessão de que o pai o aprove em tudo, e por isso ele age dessa forma. O mais novo se rebela radicalmente. O mais velho se submete absolutamente, mas se sente um escravo. Ele diz: olha, eu trabalhei até hoje para ti como um escravo. Os dois relacionamentos, como é que a gente pode pensar um relacionamento do crente para com Deus, né? Ou do ser humano em relação a Deus, né? Aqueles que veem Deus como um tirano, em que a gente tem que cumprir todas as suas vontades, e aquele que vê, que se rebela dessa tirania e vai embora, né? São duas visões distorcidas de Deus, e por isso gera atitudes também reprováveis. O mais novo é rebelde, exterioriza sua rebeldia, sai de casa. O mais velho também é rebelde, só que é rebelde no coração. Ele nem exterioriza isso. Por dentro, o relacionamento com o pai come o coração dele. Existe uma rebeldia invisível aos olhos. Ele permanece em casa, mas rebelde. Só fisicamente que ele não se rebela, mas a mente dele está rebelde, o coração dele está rebelde, né? Cada um dos filhos, à sua maneira, representa o orgulho humano. Representa essa nossa necessidade, a necessidade de se afirmar como Deus. O começo do pecado é o homem achar que é Deus. Lembra como é que começou o pecado original? Lá em Gênesis 3? Olha, se você comer do fruto lá da árvore do conhecimento do bem e do mal, seus olhos se abrirão e você será como Deus. No fundo, os dois queriam ser como Deus. Os dois, a ideia é essa, a ideia de que os dois achavam que mereciam a herança, que mereciam isso. E a voz do filho mais velho, em meio à festa, então, ela destoa por causa disso, por causa dessa mágoa que ele tem, de algo que não foi bem recompensado.
pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz que o filho mais velho é como se fosse um crente perdido dentro da igreja. O cara que está dentro da igreja, mas não vê Deus como pai, não consegue ter prazer naquilo que faz, mas faz como se fosse uma obrigação, né? Faz como se fosse obrigado. Esse filho, ele representa os escribas e fariseus, mas representa também muitos de nós dentro da igreja, no nosso relacionamento que a gente tem com Deus, né? A gente estudou algumas semanas sobre o rico, o jovem rico, e a gente viu que tem muito de jovem rico nisso aí. O jovem rico dizia, olha, todas as coisas eu faço, cumpro todos os mandamentos, e Jesus diz para ele assim, vai e vende tudo que tem e segue-me. Sabe? Esse segue-me, a vida eterna é esta, que te conheçam, ó Deus, como Pai. Está lá em João capítulo 17. O que é vida eterna? Vida eterna é relacionamento com Deus. Vida eterna é conhecer a Deus. E o que Jesus propôs para o jovem rico foi isso, olha, relacionamento comigo. Vai, vende tudo e vem e me segue. E diz lá a palavra que o jovem rico saiu triste, né? Saiu triste. Então, pessoas que vivem sobre a pressão do legalismo, né? O legalismo, ele diz que obtenha. O evangelho diz receba. O legalismo diz desenvolva a si mesmo. Hoje, o que tem livro de autoajuda aí que o cara, né, pode desenvolver a si mesmo, cara, mas isso aí é uma ilusão, segundo o evangelho, né? O evangelho diz negue-se a si mesmo. Não é desenvolva a si mesmo, negue-se a si mesmo. É como se a gente quisesse sair de um lamaçal, sabe? A ideia que a Bíblia passa para a gente é que a gente está preso dentro do lamaçal. Lá em Efésios 2 diz isso, né? Que a gente estava morto, vivendo no lamaçal do pecado. É como se a gente estivesse no lamaçal e tentasse sair, sabe como? Puxando nosso cabelo assim. Não dá para sair. Tem que ter uma mão que vem do alto, do céu, e puxa a gente do pecado, puxa a gente da morte. É a única maneira da gente sair. O que essa parábola está querendo dizer para a gente, e falou lá para os fariseus, é isso aqui. Aquilo que a gente quer receber, aquilo que a gente possa tentar ter de Deus, a gente só consegue a partir dele mesmo. Não adianta, não é pelo nosso esforço, não é por aquilo que a gente faz, né? O legalismo gera pessoas que confundem servir a Deus em cumprir ordens, que acreditam que pode avaliar e se são pecadores ou não de acordo com uma lista de pecados. Bota uma lista, pastor, a partir de amanhã seremos todos santos. O senhor coloca ali uma lista ali na parede e a gente não faz aquilo. Mas santidade é isso? Cara, não é. Não é isso que é santidade. Santidade é um relacionamento com o santo, que nos santifica a cada dia. Isso é que precisa ser buscado. E é isso que Jesus está dizendo para esses fariseus orgulhosos. Isso gera a gente ser veloz em ver o pecado do irmão, mas não enxergar os nossos próprios. Né? Jesus diz, olha, antes de olhar a farpa no olho do irmão, tira a trava que está na tua. Vê como é que as palavras de Jesus, a preocupação de Jesus com a falsa religiosidade. Cara, Jesus tinha uma preocupação séria com a falsa religiosidade. Com uma religiosidade que não tem comprometimento com ele, uma religiosidade que não tem envolvimento com ele, uma religiosidade que tira Deus e coloca o próprio homem voltada para dentro de si mesmo, voltada para o homem. A gente está aprendendo aí nos domingos, vamos aprender hoje mais. Cara, mergulhar mais em Deus. É mais relacionamento com Deus. Isso é a verdadeira religiosidade. Isso é o que o Evangelho nos ensina. Né?
Os fariseus definiam o pecado como ações exteriores e não como atitudes íntimas. Eram orgulhosos de si mesmos, né? Não tinham o coração voltado para Deus. Trabalhavam com intensidade, mas não por amor, né? É o que Jesus condena. Pecado não é o que eu faço ou deixo de fazer, mas é aquilo que ocupa o meu coração, né? Então, esse irmão mais novo, ele rivalizava com Deus, como o mais velho também, né? E a gente, às vezes, rivaliza com Deus nesse sentido. Ora acreditando que é perfeito, como o jovem aqui, o mais velho, né? Eu nunca desobedeci às suas ordens. Ora, reivindicando direitos e méritos. Também merecia um novilho gordo, né? Uma hora a gente acha que é bom o suficiente, outra hora a gente acha que a gente não recebe aquilo que a gente deveria receber. Que a gente é tão bom assim e por que eu não recebo tanto, né? E a gente leva isso para o nosso relacionamento com Deus, né? Achando que Deus nos deve, quando Deus não deve nada, né? A gente é que deve a Deus e muito, né? Esse era o problema desse irmão mais velho. Ele permanece lá na casa do pai trabalhando, obedecendo, mas na expectativa de ser recompensado qualquer hora, né? A sinceridade é o começo da cura, sabe? A sinceridade, quando a gente começa a expressar aquilo que a gente sente, é o começo da cura. Eu acho interessante, por exemplo, Pedro, no Evangelho. Pedro negou Cristo lá 3 vezes, né? Chegou lá, chorou, aí depois, não sei o quê. Isso consta no Evangelho. A gente sabe o que consta no Evangelho. Pedro não escreveu nenhum Evangelho. Quem foi que contou para esses homens que Pedro negou? Quem foi que contou para Marcos, Lucas, João, Mateus que Pedro negou? Como é que os outros apóstolos souberam se não estavam lá? Ele estava sozinho. Porque Pedro contou. Porque Pedro confessou. Porque Pedro falou, olha, cara, não sabe o que eu fiz. Sabe aquela minha arrogância de dizer que não adianta, eu vou contigo para qualquer lugar, eu morro por você. E o mestre disse que antes que o galo cantasse 3 vezes eu ia negar ele. Aconteceu. E deve ter chorado lá com os outros. Ora por mim, eu sou um pecador. Pedro era assim. E por isso, depois, lá em João, o próprio Evangelho de João diz que Jesus dá o ministério para ele, abraça ele, perdoa ele, diferente de Judas, que também negou, traiu, mas não teve sabe, foi só interior ali, ele comendo aquele pecado, depois aquele remorso. Não. Por isso a importância que a Bíblia dá à confissão de pecado, a se abrir, a mostrar que a gente é pecador mesmo e necessita da misericórdia de Deus, né? É importante isso. Boa essa palavra aí, pastor. Vamos lá, Júlio. Algumas características, então, do filho mais novo aí que a gente anotou. Vive dentro da igreja, mas o cara não é livre. O cara trabalha como escravo, né? Vive como escravo. Apesar de lá em Gálatas, Paulo dizer que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, esse homem aqui vivia como escravo. E eu gosto da NVI porque as outras versões, elas dizem assim, eu te sirvo há tanto tempo. A NVI diz assim, eu trabalho como escravo para você há tanto tempo. Porque a palavra no grego, doulou, é escravos, porque doulos é escravo. Doulos é trabalhar como escravo. O que ele está dizendo é assim, eu trabalho como escravo para você. Ou seja, ele se sentia como escravo. Ele não se sentia como filho, né? Ele se sentia como escravo. E ser crente para ele era um peso, era um fardo, era uma obrigação pesada. Ele vivia sufocado com isso tudo. A igreja não era prazer. A igreja era uma obrigação. Cara, eu tenho que ir à igreja porque senão o pastor vai me ver, vai ligar para mim essa semana. Falar, pô, irmão, não tem vindo, né? Ou então tem que ir porque, pô, me botaram na escala do louvor. Caramba, essa semana do carnaval nem gosto, mas, né? Sabe?
Aí depois o mais novo se arrependeu, voltou, chegou na igreja, o pastor abraçou ele e o cara falou, pô, tá com medo do culto. Pô, o cara chega aqui aos 45 do segundo tempo e o pastor ainda vai orar por ele. Brincadeira, né? É mais ou menos isso, né? Obrigado. Segundo ponto aí, vai lá, Júlio. Vive dentro da igreja, mas desobedece os dois principais mandamentos. Quais são os dois principais mandamentos? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E não dá para cumprir um só, né? Cara, se você ama Deus, tem um relacionamento com Deus, Deus fala assim, vai lá e ama o teu próximo. Né? Jesus diz assim, olha, se você for entregar tua promessa, tua oferta, e lembrar que tu tem um problema com teu irmão, vai lá, conserta e volta aqui. Não dá, né? Deus está dizendo para a gente, Deus sempre... e não dá para ter um relacionamento com Deus se eu não tenho um relacionamento com o próximo. Né? Lá em 1 de Pedro diz que se eu tenho um problema com a minha esposa, nem orar eu consigo. Né? Minha oração quebra. Se vai consertar com a tua esposa. Depois tua oração resolve. Né? Funciona. Então, cara, esse cara, ele não ama Deus, não ama o irmão, não ama ninguém ali. Ele ama a si mesmo. Né? Ele não, é como algumas pessoas na igreja que não divide o seu amor com os perdidos. Né? O amor da igreja precisa ser dividido com os perdidos. Estão na igreja, mas não amam os irmãos. Isso está longe daquilo que Deus quer. Ele chega para o pai e diz assim, pai, esse teu filho não sei o quê. Né? Ele não fala assim, meu irmão, ele fala assim, esse teu filho. E aí o que o pai diz para ele? O pai diz para ele, esse teu irmão, né? É teu irmão. Eu acho legal essa coisa, né? Que ele, quando fala do... verso 30. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens. Aí o pai no 31. Meu filho, tu sempre está comigo. Entretanto, verso 32. Era preciso nos regozijos de graça porque teu irmão estava morto. Teu irmão. Ele fala assim, olha, teu filho. O outro fala, não, ele não é meu filho. Ele é meu filho, mas é teu irmão. Né? Então, essa importância de amar a Deus e amar o próximo. O próximo, Júnior, por favor. Ele vive dentro da igreja, próximo do Pai, mas longe da presença do Pai. Sabe? Tu pode estar na igreja, tu pode ter vindo aqui para o Café com Deus, chegado antes do preletor, porque o preletor chegou 6:04, né? Desculpa por isso. Né? Chegar primeiro, pode assistir o culto todo, ser o último a sair e estar longe da presença de Deus. Tá? Esse cara estava próximo do Pai, mas longe da presença do Pai, longe da presença dele. Ele anda sem alegria. Né? A Bíblia diz que na presença do Senhor há abundância de alegria. Então ele anda sem alegria, então ele sem amor, sem prazer, vive na casa do Pai, mas sente um escravo, está na casa do Pai, mas não tem comunhão com ele. Então, várias coisas que fazem com que esse cara, ele esteja na igreja, amém, glória a Deus por isso. É pentecostal, minha neta é pentecostal. Então, várias coisas que mostram que esse cara, esse irmão mais velho, ele estava longe do pai. Vivia ali com o pai, mas estava longe dele. Cara, e eu acho interessante que o pai diz assim, meu filho, tudo aqui é teu. Ele reclama com o pai o seguinte, olha, esse teu filho, ele foi lá, gastou tudo com as meretrizes e agora tu mata um boi para ele. E para mim, tu nunca matou um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. A alegria do cara era um cabrito, né? Não era a presença do pai. A alegria dele era o cabrito. A alegria dele não era a presença de Deus. A alegria dele era a bênção que Deus podia proporcionar para ele. Aí é que está a inversão de valores. Qual a alegria nossa? A alegria nossa é o quê? O que Deus vai me dar?
ou a alegria é o próprio Deus, o relacionamento com o próprio Deus. Né? É sentir a presença de Deus. E é o que o pai diz para ele: olha, meu filho, tu está aqui, tudo isso é teu. Tudo isso é teu. Você é herdeiro. Nós somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo. É o que diz a palavra. E aí, por causa disso, o cara vive longe da presença. Né? E eu acho que esse é o principal problema. Né? Porque ele tinha uma... o relacionamento desse filho com o pai não era um relacionamento normal, um relacionamento real, um relacionamento íntimo. E por isso ele tinha uma ideia errada do próprio pai. Se a gente quer saber quem é Deus, a gente não vai saber lendo a Bíblia nem ouvindo o pastor pregar. A Bíblia nos dá uma direção para Deus. O pastor nos dá uma orientação para Deus. Mas se a gente quer conhecer Deus, é através de intimidade com Ele. Ele vai revelar o coração dele para a gente. Ele vai revelar quem Ele é. A gente vai conhecer Deus na intimidade. Esse filho não conhecia o pai na intimidade. Ele conhecia de ouvir falar. Sabe? Deus é amor. Mas tu já sentiu o amor de Deus na tua vida? Deus é misericórdia. Você já sentiu a misericórdia dele sendo derramada sobre você na hora que você vacila, pisa na bola, peca, e você se ajoelha e chora e pede perdão e sente que foi perdoado por ele? Sabe? É relacionamento com Deus. Isso que faltava para esse filho mais velho. Esse relacionamento estreito com Deus. E por isso ele tinha uma ideia errada de Deus. Né? Sabe? Jesus, ele nos ensina a nos relacionarmos com o Pai. Ele nos ensina desde a oração lá. Qual a oração que ele ensinou para a gente? Como é que ele nos ensinou a chamar Deus? Jeová Todo-Poderoso, né? Elohim, El Shaddai. Não, Pai Nosso. Ele ensina, ele nos chama a uma intimidade com Deus. Né? Ele nos chama a uma intimidade com Deus. É Pai Nosso. E a partir do relacionamento com Deus, a gente vai conhecer o coração de Deus, um coração bondoso, amoroso, misericordioso, galardoador daqueles que o buscam. Então eu não preciso de um cabritinho. Ele é galardoador, ele é, cara, Deus adora abençoar. Deus adora dar. Não é o que eu quero, mas é o que eu preciso. Né? É o que eu preciso para viver bem, viver feliz. Deus adora fazer isso por mim, porque Ele é meu Pai. E como Pai, Ele me ama. E como Pai, Ele quer esse relacionamento estreito com isso. Né? Então, quanto mais malvado nós tivermos um Deus na nossa consciência, e às vezes a gente pega por isso, né? A gente fala do nosso filho: Papai do céu vai descer fogo, né? A gente faz uma imagem de Deus que, misericórdia. Eu lembro quando uma vez eu fui numa casa, tinha um olho assim, mas um olho medonho. E estava escrito assim: os olhos de Deus passeiam sobre toda a terra. Que medo! Meu Deus, os olhos... Sabe? E a pessoa cresce assim, achando que em qualquer momento Deus vai castigar, Deus vai vir com a mão de ferro, Deus vai... Sabe? Não tem uma ideia de um Deus misericordioso, de um Deus bom, de um Deus que gosta de se relacionar com a gente. A ideia é totalmente contrária a isso. E aí, quando a gente tem essa ideia de um Deus assim, como é que a gente age? Como é que esse homem agiu? Como é que esse filho mais velho agiu? Ele age obcecado por conquistar o amor de Deus. Por fazer-se merecer o amor do Pai lá. Eu preciso merecer o amor desse Pai. Eu preciso fazer, sabe, as coisas da melhor maneira possível para poder merecer. E ele se torna, então, obcecado pela perfeição, por ser perfeito. E aí, quem é que consegue ser perfeito? Cara, quem é que consegue? E aí ele se enche de culpa, de frustrações.
sabe? Um relacionamento errado com Deus faz com que a gente entenda Deus de maneira errada, faz com que a gente se entenda de maneira errada, faz com que a gente se relacione com Deus de maneira errada, né? Isso é muito, muito triste, é muito ruim, né? Os judeus, os fariseus, eles esperavam que quando o filho voltasse, porque lá em Deuteronômio diz, olha, e o pessoal conhecia Deuteronômio, né? Só chicote, o pessoal dizia que se o teu filho for beberrão, for isso, for aquilo, você pega o teu filho, leva na porta da tenda lá da cidade e o pessoal joga pedra, pau, não sei o que no filho. Nunca vi ninguém fazendo isso. Ainda bem. Mas o que a gente vê aqui é um pai totalmente diferente, né? E o que deve ter chocado, como você disse, os judeus. E o que eu acho lindo nesse texto, né? Só para juntar com o que você falou aí. Ele diz para o filho mais velho assim: nós temos que nos alegrar com a volta do teu irmão, porque ele estava perdido e foi achado. Sabe? Ele estava perdido e foi achado. Ele não se achou. Ele estava perdido e foi achado. Não é o ser humano que se encontra. Ele é encontrado por Deus. Ninguém um dia chegou, acordou e falou assim: hoje eu vou me converter. Foi Deus que um dia foi ao nosso encontro. O primeiro passo é sempre de Deus, né? Essa ideia que a gente tem de que pode resolver tudo, é uma ideia que a Bíblia diz, olha, só em Deus. Jesus diz lá em João capítulo 15, sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer, né? Não é o filho que volta para o pai, é o pai que volta para o filho tão logo ver ao longe, né? Como você falou. Ele corre, ele vai, né? O filho mais velho se recusa a entrar na festa, o pai sai, o pai vai ao encontro. O pai vai ao encontro desse filho também, né? Para poder falar com ele. A Bíblia diz, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Qualquer amor que a gente tenha por Deus, qualquer coisa que a gente faça por Deus, tem que ser reflexo daquilo que ele já fez por a gente. Senão, se torna legalismo. Sabe? Tudo que eu faço para Deus deve ser motivado por aquilo que ele representa para mim. Precisa ser motivado pelo relacionamento que eu tenho com ele, o modo como ele toca e transforma o meu coração, de glória em glória, me transformando na imagem de Cristo. Precisa ser dessa forma, senão se torna legalismo, se torna só algo por obrigação. Eu começo a fazer as coisas sentindo que sou obrigado, né? E não se torna a religião verdadeira, o evangelho verdadeiro. O que a história do filho mais velho nos ensina é sobre a religião verdadeira, né? Sobre o evangelho. O que é o evangelho? Como a Rose disse, às vezes nós somos o filho mais novo, às vezes nós somos o filho mais velho. Isso está em nós, né? Às vezes a gente se rebela, às vezes a gente não se rebela, mas por dentro se rebela. Mas Deus, ele está sempre querendo dar um passo na nossa direção. Se a gente aceitar esse passo, se a gente aceitar viver com Deus como filhos mesmo, né? Aprendendo dele, a gente vai realmente poder desfrutar do que ele quer que a gente desfrute aqui na casa dele. Amém? Alguma coisa que não foi dita, que você acha que faltou isso, que precisava ser dito? Bom, irmãos, a gente está terminando, né? Agora de ter o café. Semana que vem o pastor Vargas vai estar ministrando. Eu não lembro, irmãos, eu ia até olhar, ele vai ministrar sobre 2 personagens. Pedro e Malco. Pedro e Malco, eu lembrava que era Pedro, o outro eu não lembrava. Pedro e Malco. Não é nenhuma dupla sertaneja, né? Pedro e Malco, mas ele vai estar falando sobre Pedro e Malco. A gente, durante a semana, no Telegram, a gente passa mais alguma coisa, né? Algumas referências para ler. Então, semana que vem a gente
a gente vai estar com o pastor Vargas aí. Vamos orar então e depois a gente vai para o nosso